Porque essa história de trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na vida. Isso é uma mentira. Então, esse momento que você fala para a pessoa, você vai voltar, você tem condições de voltar, eu acho que o dinheiro não paga isso aí. Eu já tive esse tipo de história. Meu pai esteve aqui essa noite. Minha irmã esteve aqui essa noite. E às vezes a gente fala assim, mas será que você deve ter sonhado? E a pessoa fala, não. Fulano estava materializado, dizendo que não era o momento. Eu acho que a gente está falando muito sobre propósito aqui, né? Eu tive uma visão uma vez sobre o que realmente é descobrir o seu propósito. Qual foi seu Stargate? A gente é fruto dos melhores relacionamentos que a gente tem. A gente tem um propósito dentro da gente para tudo que a gente faz. Quem é você? O que você tem de dentro para fora? Pega esse Stargate aí, querido. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stargate. Meu nome é Vitor Reis, sou presidente do Grupo Med+, a maior empresa de emergências aeroportuárias da América Latina. No meu dia a dia eu faço isso. Eu salvo vidas, mas aqui no podcast eu tenho um objetivo final que é de te ajudar a evoluir a sua própria vida e encontrar a sua melhor versão. E por isso nós criamos o podcast Stargate. E você que ainda não nos segue, por favor, contribua com esse canal para a expansão de consciência daqueles que ainda não conhecem a verdade. Então vem com a gente, se inscreva, clique no sininho, vá para o Spotify para nos seguir também no Spotify, porque eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma. E hoje eu trouxe aqui 2 convidados especiais. Todo episódio eu falo isso, né, Regina? Todo episódio eu falo dos convidados especiais, né? Mas todos eles realmente são especiais, né? E tem aqui uma reincidente conosco aqui, né? Tem uma pessoa que veio já da primeira vez, estourou, fez um sucesso, né? Mais de 1 milhão de views, um corte com ela, que é a doutora Scarlett Moraes. Posso chamar de doutora? Vamos deixar as formalidades para um segundo momento. Vamos ficar só no Scarlett mesmo. Acho que eu fico mais à vontade. Scarlett Moraes, fisioterapeuta, influencer digital, atende aí, impactando o mundo da fisioterapia, né? Com a influência digital, com uma carreira linda, fantástica e com muitas experiências para contar aqui para a gente, para dividir, para falar do seu próprio Stargate, né? Você que não assistiu o primeiro episódio, onde nós fizemos esse podcast com a Scarlett, por favor, dê uma olhadinha aqui abaixo, você vai encontrar o episódio com ela, foi fantástico. Você vai entender por que deu mais de 1 milhão de views, tá? E eu trouxe também o Diogo Andrade, que é meu fisioterapeuta. Ele é fisioterapeuta esportivo e especialista também em osteopatia. Isso, trabalho com osteopatia também. Trabalha com osteopatia também. É um cara que tem um conteúdo. Geralmente nas minhas consultas com ele eu já reservo 2 horas, porque é um conteúdo tão extenso, profundo. E eu não chamo ele de fisioterapeuta, não. Eu chamo ele de mago. Ele é um mago. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito bom receber vocês aqui. Ainda que seja sábado, né? Um dia também especial. E eu queria entender um pouco da história de vocês. Queria que vocês compartilhassem, porque provavelmente o nosso seguidor ou o nosso telespectador esteja em busca de histórias que se conectam com a posição de inspiração que eles precisam para tomar um outro objetivo na vida ou entender exatamente para onde se deve ir. Como é que foi a sua história do seu Stargate? Como é que você foi parar nessa posição de sucesso que você tem hoje, Scarlett? Primeiro, antes de falar da minha história, eu queria te agradecer por trazer um colega, né? Eu estou muito feliz de compartilhar esse episódio com um colega. E eu costumo falar que com a fisioterapia acontece algo semelhante ao motociclismo. Eu fui motociclista. E todas as vezes que nós encontramos um outro motociclista, nós nos cumprimentamos, né? Então, eu fico muito feliz de compartilhar isso aqui com um colega fisioterapeuta. Eu fico muito eufórica. Então, muito obrigado por você estar aqui, Diogo. Que bom. Eu nem imagino por que você não é mais motociclista, né? Menino, todo mundo fala assim, meu Deus, o que é isso? Casa de ferreiro, espeta de pau. Uhum. Eu gosto muito de moto, gosto mesmo. Eu tive uma Kawasaki, tive uma 250 durante 5 anos. Olha. E eu falei, eu vou vender porque eu quero uma maior. E não comprei uma moto maior ainda. Mas eu não sei se eu compraria uma moto esportiva. Talvez eu
eu migraria para um outro estilo. É porque com tantas experiências ali na UTI, né, você realmente deve ser difícil. Eu tive um contato pequeno, né, perdi um irmão quando ele tinha 19 anos e um primo, ele tinha 24. E isso me marcou muito. Então a minha moto ficava lá em casa, na sala de casa, lembra, Rê? E eu vendi ela ontem. 3 meses para vender essa moto, que ela é muito especial, né? E aí consegui vendê-la ontem. Porque eu não usava, não é medo, é mais receio. A terceira vez que eu usei a moto, eu estava na estrutural, e aí olhei, contemplei, porque eu gosto de andar de moto para contemplar, né? Contemplando o céu, refletindo e tal, e aí de repente, quando eu olhei para baixo, Diogo, eu estava 200. Meu Deus. 200 na estrutural. Cara, E você não vou andar mais não. Acho que a grande questão do motociclismo é porque é o risco da ruína. É o risco da ruína. E a gente recebe alguns casos, né, de acidentes automobilísticos. Não só de moto, de carro também. De moto, às vezes, é um pouco mais grave. Onde, às vezes, o paciente vai a óbito ali mesmo. E aí, isso também pegou para mim. Poxa, será que eu estou disposta a correr esse risco? Justamente por isso eu já fui para São Paulo. Porque fica no inconsciente, né? Por mais que você diga, não, eu não tenho medo e tal, não sei o quê. Pô, as experiências que você visualiza vão te marcando, né? Exatamente. O gostoso do nosso podcast é que a gente fala de tudo mesmo, né? Exatamente. A gente tem que trocar ideia, conversar, bater papo, né? E às vezes um corte pode impactar a vida de alguém, talvez alguém que esteja em dúvida sobre uma moto, se vai ter ou não vai ter, né? As coisas realmente elas são feitas de acordo com o que o universo vai nos levando. Mas me conta sobre a sua experiência, como é que você acendeu, como foi tudo isso? Vamos lá. Primeiro, nós falamos de Brasília, acho importante falar isso. Eu não sou de Brasília, eu sou de Imperatriz do Maranhão. A fisioterapia intensiva, no meu caso, ela é assim, o meu sonho materializado. Até hoje, assim, às vezes eu acordo e eu falo assim, caramba, sou fisioterapeuta. E olha que eu sou fisioterapeuta há quase 10 anos. Por que é o meu sonho materializado? Porque quando eu era adolescente, um curso superior, assim, principalmente na área da saúde, era algo para mim inalcançável. Inalcançável. A gente está falando ali de 2004, 2005. Era inalcançável. Estudei a vida inteira em escola pública, com todas as dificuldades de uma escola pública no Maranhão. E era para mim algo inalcançável. Então, a partir do momento que a vida foi me levando, e você tem que assumir a missão, e você vai. E a vida foi me levando por esse caminho, onde eu consegui estudar, trabalhei a faculdade inteira, eu paguei minha faculdade, longe da minha rede de apoio. Trabalhei 5 anos no shopping, sou muito grata a tudo que eu aprendi lá. E paguei minha faculdade e me tornei fisioterapeuta. E aí até hoje eu falo, caramba, deu certo, que bom. Então, eu venho de uma trajetória suada. Mas, quando as pessoas me perguntam assim, foi muito difícil? Eu acho que o sentimento de dificuldade foi aliviado pela gratidão de poder estudar. Então, assim, para mim, eu achava... Porque de onde você vinha, a maior parte das pessoas não teriam aquela oportunidade. E só de ter a oportunidade de estudar, você já se sentia grata. Nossa! Não, hoje ainda, infelizmente, eu sou a única pessoa da minha família inteira que tem curso superior. E olha que eu tento quebrar esse paradigma, mas eu entendo que cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas prioridades. Então, para mim, era o máximo estudar. Né? E aí, com muita dificuldade, paguei, me tornei fisioterapeuta. E eu acho que isso, Vitor, de você entender que aquilo é sua missão, de você trabalhar com o que você ama, porque essa história de... trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na vida. Isso é uma mentira. Uhum. O nosso trabalho também nos cansa. Sim. O nosso trabalho também nos leva à estafa. O nosso trabalho, por mais que o amemos, também pode nos levar a um burnout. Agora, imagina trabalhar com algo... Mas é divertido, né? Que você não gosta. Quando divertido. você ama, é divertido. É bacana. Né? A gente se diverte. Mas né? não é algo que não te cansa. O teu cansaço, ele tem que ter um propósito. Tem que fazer sentido na tua vida. Então, assim, eu me canso na UTI. É um serviço
psicologicamente, que exige de mim psicologicamente, cientificamente, emocionalmente, principalmente. E isso me cansa. Só que faz sentido. Também? Espiritualmente. Só que faz sentido para mim. Entendeu? Então, essa é a minha trajetória. Eu sou fisioterapeuta há quase 10 anos e eu acho que eu não me imagino fazendo outra coisa, não. Valeu a pena, então? Nossa, eu acho que estava escrito mesmo. O meu caminho era esse. Eu só aceitei e segui. Mas como é que você enxergou isso? Eu não consigo te dizer com palavras. Você sente. Você sente. Não sei, faz sentido. Quando... Eu acho que, sem querer romantizar toda essa questão do trabalho, eu acho que no dia que eu entreguei o meu trabalho sem cobrar, não estou falando que eu não cobro para trabalhar, mas no dia que eu tive a oportunidade de cuidar de uma pessoa sem cobrar, porque essa pessoa não conseguia me pagar, e eu consegui devolver essa pessoa para a sociedade, aquilo ali eu entendi que era meu trabalho, era minha missão. Poxa, eu consegui entregar isso aqui para uma pessoa que não tinha condições de custear o meu trabalho, e eu entreguei aquilo para aquela pessoa e foi legal para mim. Então você acha que atuar e trabalhar no seu propósito, fazer algo que talvez seja até de graça, que você faria até de graça, sem cobrar? Eu acho que a gente tem um viés aí. É o meu trabalho, eu preciso ganhar por isso, eu tenho também as minhas demandas, eu tenho pessoas que precisam de mim, mas a partir do momento que em uma determinada situação, tipo assim, a pessoa precisa do meu serviço e ela não tem condição de pagar o meu preço, uma situação específica, e eu consegui entregar aquilo ali para ela, eu entendi que aquilo ali era o meu propósito. Hoje eu ainda não consigo ter um projeto filantrópico. Não consigo, mas é um projeto. Entendeu? Eu acho que em algum momento isso tem que acontecer. Entendeu? Entendi. Muito bem. E você, Diogo, como foi seu Stargate? Ou seja, como foi teu início? Como você veio parar na fisioterapia? É o seu propósito? É o que você curte? Conta pra gente. Eu acredito que sim, porque no ensino médio, aquela questão de escolher o curso, enfim, eu tinha total convicção de ir para a educação física. Eu sempre fui atleta, sempre pratiquei esporte, então a gente já vai um pouquinho com essa veia, não, vou para a educação física, porque eu gosto de esporte, enfim. E aí no segundo ano do ensino médio, eu tive uma lesão no joelho e uma ruptura de LCA, algo um pouco mais grave, eu precisava fazer uma cirurgia, né? E aí 3 dias antes da cirurgia, o Sara me chamou, né? Minha mãe conseguiu lá que eu fizesse essa consulta. E eu comecei a fazer fisioterapia no Sara. E aí fui fazendo. E aí, falei, vou esperar um pouquinho mais a cirurgia. O fisioterapeuta que me tratou foi o Gilberto. Olha, não esqueci o nome do cara. Isso tem, acho que 15, não, mais de 15, acho que uns 20 anos isso aí. E aí ele foi me reabilitando, eu fui seguindo no processo de reabilitação, fazendo todas as questões e não precisei da cirurgia. Eu saí de lá convicto, falei, gente, eu gostei desse negócio, é legal. Você chega sem andar, sai correndo, como é que é? Eu acho que vou querer isso para minha vida. E aí foi, entrei na faculdade de fisioterapia, fui indo, eu tive filho muito cedo, minha esposa, a gente começou a namorar na faculdade, e aí ela apresentou o TCC dela com barrigão, né? E aí quando eu saí da faculdade, eu falei, pronto, só tenho a opção de estudar. Ela é fisioterapeuta. Ela é dentista. A gente estudou na Católica, a gente fez faculdade aqui na Católica junto. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, então, agora tem que fazer. Não tem para onde correr mais, tem que estudar. Eu já gostava muito da fisioterapia, no meio do curso eu já era apaixonado por essa questão de reabilitar pessoas, de chegar a pessoa com dor, ir embora sem dor, chegar um atleta sem conseguir jogar e aí depois de um tempo, todo aquele processo, você conseguir reabilitar esse cara, agora, entregar olha lá. Que coisa interessante, né, que o Diogo está falando. Ele passou por um problema de saúde, foi o que? Sofreu um acidente? Foi jogando futebol, rompi o ligamento do joelho. Rompeu o ligamento. Ele poderia escolher se colocar no lugar de reclamação, de ingratidão, né, e fechar as portas para o Stargate que estava prestes a vir, para a passagem de expansão da consciência dele que estava prestes a vir. E foi através de uma situação negativa, um momento de um evento ruim, que ele se deparou com uma profissão que era o propósito dele, né?
Justamente. E muitas vezes, talvez você esteja se perguntando, mas como é que eu vou descobrir meu propósito? Essa questão de propósito é balela, porque se todo mundo tiver propósito... Né? Tem gente que fala muito dessas coisas, mas se você abrir um pouco os seus horizontes e começar a agradecer por tudo que realmente acontece na sua vida, com certeza você vai encontrar o seu portal estelar. Continue. E é isso. E aí comecei a admirar assim, demais a profissão, dessa questão de que com as suas mãos você consegue resolver um problema de uma pessoa. Então, um negócio, né, que na época me mexeu muito. Eu não era muito da terapia manual. Né? Minha primeira especialização foi em terapia intensiva, cardiologia. Então, mas já no meio da faculdade eu tinha esse negócio de colocar a mão nas pessoas. Eu sempre gostei né, o paciente, na época, a gente fazia aqueles estágios obrigatórios na faculdade, né, que contavam como horas. E às vezes era um estágio que a gente tinha que fazer, sei lá, de pneumo, que não tem muita questão de palpação. Existem as técnicas que a gente utilizava na época, né, para acelerar um pouquinho, tirar um pouco de secreção. E eu lembro que os colegas não gostavam das técnicas, assim, de pegar, era mais a questão, não, vamos para a ventilação, vamos mexer no ventilador. E eu falava, não, então deixa que eu fique com essa parte de pegar no paciente, de entender, de sentir um tecido, entender essa densidade, por que dói, e onde dói às vezes não está tenso, e onde não dói está mais tenso do que o local. Então isso sempre me chamou a atenção, de entender por que isso existia. Você esteve sensível para entender o que dentro de você te chamava mais atenção, te atraía, né? Uhum. Isso é tão legal, né, Scarlett? Porque a gente realmente precisa se autoconhecer, né? Eu acho que essa expansão da nossa consciência, ela passa muito pela oportunidade que nós temos de mergulhar em nós mesmos, né? Eu acho que a gente está falando muito sobre propósito aqui, né? E eu tive uma visão uma vez sobre o que realmente é descobrir o seu propósito. E eu consegui compreender nessas minhas filosofias, né, que todos nós estamos dispostos a cumprir o nosso propósito, mas com um código dentro de nós. É como se dentro de nós tivesse um código que só pode ser decifrado por você mesmo. Só você pode decodificar esse código. Só que está dentro do seu interior. E muita gente procura o seu propósito fora. Muita gente procura o seu propósito olhando para uma pessoa que é bem-sucedida financeiramente, fala, não, eu também vou fazer aquilo ali. Né? Não, eu vou fazer fisioterapia porque a Scarlett está lá, está fazendo sucesso, acontece, viu? Né? Vou fazer fisioterapia porque o Diogo está lá, tem um consultório dele, atende a galera e tudo, tá ficando rico. Vou fazer fisioterapia por isso, né? E na verdade perde a oportunidade, fica olhando para fora, perde a oportunidade de olhar para dentro e decifrar esses códigos, né? Veja, você falando, eu me lembrei dessa minha teoria e foi exatamente isso que você fez, né? Ali na faculdade você começou o que eu gosto? Mesmo que intuitivamente, né, de forma indireta, o que eu gosto? O que eu curto de fazer, né? E foi isso, porque na época eu fui para terapia intensiva, para cardiologia, porque na teoria era a área da fisioterapia que remunerava melhor, hospital, aquela coisa. Eu fui para São Paulo um tempo, fiz uma atualização no Einstein lá, então vi aquele mundo, aquele hospital, aquela coisa. Falei, não, isso aqui realmente vai me trazer uma condição financeira bacana, eu vou conseguir realizar as minhas questões. Só que com o tempo de UTI eu fui vendo, não, sempre fui apaixonado por cardiologia, eu até brinco na época, quando estava na UTI, que tinha parada cardiorrespiratória, eu era o primeiro a entrar e adorava, já pulava no paciente, queria resolver, queria ajudar, e o pessoal às vezes assustava, que não, o paciente parou, e como é que faz? Não, eu sempre adorei aquilo ali. Mas depois de um tempo na UTI eu fui entendendo que eu não conseguia ter esse contato com as pessoas, não conseguia pegar no paciente, não conseguia conversar. Eu falei, então, me fala um pouco da sua dor. Pela rotina, que é muito intensa, né? Às vezes a gente tem 6, 7, 10 pacientes para atender numa manhã. E às vezes você não consegue ter aquele contato ali de falar, para entender um pouco por que a pessoa está ali, enfim. Né? Não, tem um ambiente mais complexo, às vezes o paciente está entubado, você não tem nem como ter nenhum tipo de comunicação com o paciente. Eu não digo interação, porque interação mesmo paciente entubado você consegue ter, isso é uma coisa que é bem legal na UTI.
Mas assim, às vezes eu não conseguia, eu sentia que faltava um pouco, eu não entendia que eu estava fazendo o máximo que eu podia. Eu ia lá, fazia o que tinha que ser feito, manejava o ventilador, enfim, analisava a gasometria, toda aquela coisa, toda aquela rotina da UTI, e depois eu ficava falando, tá, mas e aí, que eu ajudei essa pessoa? Mobilizei ali, fiz alguma coisa, mas... E às vezes tem muito paciente que está consciente, né, na UTI, tá conversando. E mesmo assim, pela rotina tão intensa, você não consegue. Às vezes é um atendimento mais rápido ali, você não consegue ficar igual a gente fica lá na clínica 2 horas conversando, entendendo, vendo que às vezes a dor vem de uma questão que não tem nada a ver com a parte física, né, de tocar ligamento, músculo, enfim. Então, isso era digamos, era uma coisa que não me preenchia na UTI. Eu não conseguia ter isso aí. Né? Mesmo tendo a questão na parte financeira, preciso UTI, né? Vou assumir, na época eu assumi algumas UTIs em Brasília aqui, e tinha uma remuneração razoável até para a época, mas aquela coisa que... E aí chegou uma época também que eu comecei a trabalhar com esporte, né? Fisioterapeuta do Brasiliense, então eu ficava nessa... Né, digamos, nesse paradoxo. Eu ia de manhã para a UTI e à tarde para o Brasiliense. Então, de manhã eu pegava um paciente entubado, à tarde eu pegava um atleta de alta performance. E aí eu ficava naquela coisa, o que eu gosto? Eu gosto das duas coisas. E aí porque é um universo, né? A fisioterapia é um negócio muito grande, uma coisa assim. E como o propósito ele é específico, né? Quanto mais você mergulha dentro de si, quanto mais você decodifica um código dentro de você, você vai percebendo que vai afunilando. E o ápice do cumprimento, da realização do propósito é isso. É você se tornar especialista em algo, alguma coisa e extrair o melhor de si para aquilo, né? Exatamente. Engraçado que quando você fala a questão dos estágios, como que funcionam os estágios na faculdade? Você tem contato com as áreas, acho que as principais áreas, ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória. E para que serve o estágio? Para que você sinta o ambiente. Será que é isso aqui que eu quero fazer? Será que é isso aqui que eu gosto? Porque existem pessoas, por exemplo, que elas entram na UTI, na época do estágio, elas não querem voltar nunca mais. Verdade. Meu Deus, nunca mais. Não tem, sempre tem um colega, verdade. Meu Deus, chora todo estágio. Não quero nunca mais vir para cá. Eu, no estágio de desportiva, né, de ortop, eu achava um saco. Um saco. Eu já, meu Deus, eu não tinha aquele manejo. E isso é legal, porque a gente consegue definir o que a gente vai fazer na vida. Então, quando você fala, eu gostava mais dessa questão da ortopedia, de manejar o paciente dessa forma, eu já era o contrário. Eu já gostava muito de estar na UTI. Pelos meus motivos. Cara, aquele paciente está ali, fragilizado, não sabe nem se vai voltar para casa. O cara sempre acha que ele vai ser o próximo a morrer. E aí é uma montanha russa. Está indo tudo bem, de repente, por algum motivo, o cara desenvolve ali uma infecção sistêmica. E afunda. Então, é uma montanha russa. Essa questão da demanda na UTI realmente existe. É bem corrido. São aí 10 pacientes por fisioterapeuta, na melhor das hipóteses. Existem serviços em que o fisioterapeuta tem de 15, 20, 25 pacientes. Aí entra a questão de com qual qualidade. Exatamente. O que esse paciente está recebendo? Na UTI, realmente, é bem corrido. E aí entra um princípio básico do SUS, que é a equidade. Então, na UTI, nós precisamos dar mais a quem precisa de mais. Tem paciente que você não vai encostar nele. Você não vai mobilizar esse paciente. Às vezes tem um paciente muito grave. Você não vai encostar nesse paciente. Você não vai pegar, você não vai mobilizar, você não vai fazer exercício. Então, é um atendimento rápido. Um bom fisioterapeuta, dentro da UTI, ele sabe o momento certo de mobilizar um paciente. Mas um excelente fisioterapeuta, ele sabe o momento certo de não mobilizar o paciente. Não é o momento. Então, a gente acaba manejando dessa forma. Quem precisa de mais aqui, quem precisa de menos. É uma gestão, né? É uma gestão? É uma gestão. Exatamente. Agora, me lembrando das nossas consultas, né? Por que eu falo que o Diogo é um mago, cara? Porque geralmente quem me conhece há muito tempo sabe que eu tenho alguns problemas, né, de osteopatia, não é isso? E às vezes até a coluna trava. No nosso último episódio a gente estava lembrando aqui, né? Minha coluna estava travada.
E eu chego no consultório do Diogo, Regina, cara, você não entende. Eu deito lá e ele só começa o trabalho aqui na nuca, né? Aqui na base do crânio. Na base do crânio. E são micro atividades ali que ele vai fazendo. Em cerca de 30 segundos eu desmaio, eu durmo, eu apago. Não é? É verdade. Porque tem pontos, tem vários pontos na base do crânio que são pontos de fixação de alguns músculos que descem para a região cervical, que tem uma comunicação facial de tecido conjuntivo com outros músculos que vão até a parte do tórax, enfim. E são pontos que causam realmente essa sensação agradável, né, de relaxar um pouquinho que a gente vive, né, ainda mais no seu caso, imagina, a gente sempre, às vezes, marca a sessão, você tem uma reunião em cima da outra, não vai conseguir chegar. Então, assim, a gente vive num dia a dia muito agitado. E o nosso corpo entende isso. O corpo é inteligente, ele entende que se eu estou de frente para uma batalha, eu não tenho tempo para ativar sistemas de relaxamento, para liberar alguns hormônios que me trazem sensações prazerosas. Então o corpo fica naquela questão intensa, né, de manutenção da vida. De certa forma, o organismo pensa assim. E quando a gente consegue, por meio da terapia manual ou de outras terapias, reativar esses sistemas, né, de calma, que a gente chama, né, do sistema nervoso autônomo parasimpático, o paciente que é muito simpático-tônico, que é muito ativo, tende realmente a ter esse processo de relaxamento muito rápido, né? Então, eu até brinco lá na clínica, a gente brinca do CNPJ positivo. Os pacientes que têm CNPJ positivo são os mais fáceis de relaxar, porque tem tanta tensão, vivem nesse estado, né, que são muitas responsabilidades, às vezes muitas pessoas que dependem daquela pessoa, então isso causa te traz, às vezes, uma pressão muito grande que realmente seu organismo entende que ele não pode parar, ele precisa continuar sempre muito intenso. Então, quando chega essa hora, né, que realmente a gente desliga, entre aspas, um pouquinho o organismo, baixa um pouco as defesas, fala para o organismo, calma, não precisa, agora não é a hora, agora a gente vai entrar numa fase para tentar reparar os tecidos. Normalmente o corpo entende isso, tudo que é agradável, né, o corpo gosta também, então por isso que esse estado de relaxamento é tão intenso. Relaxamento intenso, né, cara? Exatamente, que esse é o primeiro passo para tratar, né, se o corpo não está nesse momento de autocura, que é um dos pilares, né, da osteopatia, a gente não vai conseguir um resultado positivo. Que interessante, né? Você estava falando que você foi se descobrindo, entendendo que você gostava do toque, do manejo, que fala do manejo ali. E com o passar do tempo você se descobriu, entendendo que você poderia levar a cura através das mãos, né, cara? Isso é muito legal, isso assim. Você conseguir interpretar, lógico que o paciente vem com uma complexidade extrema, às vezes uma dor no ombro, vem por uma víscera, ou vem por um treino que o cara não está fazendo bem, ou vem porque esse cara não dorme, tem muito estresse, tem um bruxismo, então ele aperta muito, então ele tem hiperexcitação dos pares cranianos que podem trazer uma repercussão de aumento de tensão nos músculos da cervical, que interfere no ombro, então é muita coisa. Então, assim, é preciso entender o que esse cara tem, por que ele está indo lá, o que ele está te procurando, né? Então, essa questão que eu comentei que na UTI às vezes era muito rápido, que eu não conseguia conversar com o paciente para entender o problema dele. Na clínica acaba que a gente tem um pouco mais de tempo, né, de entender o que o paciente tem, dele falar. Quando você escuta o paciente, normalmente ele te fala tudo que ele tem e tudo que você tem que fazer, só que do jeito dele. Basta a gente interpretar, traduzir o que ele te falou para a parte técnica e fazer. Então eu brinco com os meninos que vão fazer estágio na clínica ou que fazem os cursos, que a osteopatia, a terapia manual não é complexa. Na verdade, se você consegue escutar seu paciente, ele vai falar exatamente o que você tem que fazer. Ele fala, tem uma dor aqui que vem para cá, que sobe assim, começou assim, quando eu fico nervoso, dói, você começa a desvendar. Isso é muito bacana, né? Você conseguir entender, porque às vezes você não precisa encostar na pessoa para tratar. Sim. Às vezes você conversa com a pessoa, ela vai te falar. Muitos pacientes às vezes chegam lá simplesmente precisando conversar. Eles não têm tempo de conversar, ou tem assuntos que você não consegue tratar, às vezes, com sua esposa, com seus filhos, enfim. E aí, de repente, e aquilo, às vezes, pode te prender tanto, te machucar tanto, que acaba tornando-se realmente uma dor física, né? Que você palpa ali, eu sinto uma dor aqui, mas de onde que vem essa dor? Então, tem esse tempo para conversar, entender os pacientes, o paciente começa a ficar mais tranquilo. Às vezes, eles chegam lá na clínica muito preocupados, você vai me estralar, aquela coisa de estralar o pescoço, a gente fala, não sei, talvez sim, talvez a gente não precise
dessa técnica. Então, com o passar do tempo, atendendo as pessoas, você vai vendo que realmente existe uma carência muito grande hoje nas pessoas, mas quando a gente fala carência, as pessoas entendem muito assim, eu não tenho ninguém para conversar. Não, às vezes você tem pessoas para conversar, tem família, só que determinados assuntos, determinadas situações você não consegue abrir. E isso vai te machucando por dentro até chegar uma hora que vira realmente um trauma físico. Entender essas questões, né, das dores das pessoas é muito bacana, porque é muito diversificado. Às vezes é um paciente das 8 é uma dor cervical, das 9 é um atleta, das 10 é uma dor lombar, das 11 fez uma cirurgia. Então, e você vai vendo que não tem muito, assim, apesar das lesões serem muito diferentes, às vezes quando você vai começar a analisar a dor daquela pessoa, sempre tem, sempre 100% das vezes tem um fundo emocional ali, alguma coisa que está fazendo. Ou um trauma físico gerou um trauma emocional, um atleta que machucou e está sem jogar, então ele já começa a ter questões de será que eu vou voltar? Como é que eu vou fazer da minha vida? Às vezes o cara só faz aquilo da vida. Vai agravando, né? Porque a pessoa agravando, vai entrando dentro exato. E às vezes o contrário, às vezes um trauma emocional gera um trauma físico, né? Então, entender essas relações da dor, de modo geral, entender as pessoas, escutar as pessoas, eu acho que é o principal objetivo da fisioterapia. Eu sempre busco muito isso com os meninos, de eles entenderem que realmente a gente não trata sintoma. O fisioterapeuta não trata sintomas. Dói o joelho. Qual é a questão que a gente tem que ter em mente? Por que dói o joelho? Raiz, né? Por que dói o joelho? Existem vários mecanismos de compensação no corpo, né, para manter a homeostase, manter o equilíbrio. Então, quando isso se quebra, acho que é o nosso principal papel entender por que está doendo. Não simplesmente dói aqui, vou passar um aparelho ali, fazer alguma coisa no joelho e passa um exercício e vai para casa. Não, mas por que dói esse joelho? Ora, tem algum motivo para doer. Tem muita coisa que faz o corpo manter-se saudável. Quando isso é quebrado, acho que é o principal objetivo da fisioterapia, isso em vários âmbitos, né? Entender por que esse mecanismo foi quebrado. Não simplesmente dói aqui, vamos tratar aqui. E aí fica um tratamento, às vezes, um pouco mais superficial, porque a gente trata, às vezes, o final da história. O início da história, o problema está lá enraizado. Às vezes você vai conseguir numa terapia, numa sessão, aliviar um pouco da dor daquela pessoa, trazer uma melhora sintomática, só que você sabe que no outro dia, às vezes o pessoal vai te mandar uma mensagem, doutor, saí daí muito bem, saí sem dor, mas aí hoje de manhã já está doendo um pouquinho, aí às vezes passa 2 dias da sessão, o cara te manda mensagem, a dor voltou igual, o que eu faço? Vamos marcar logo uma sessão. E às vezes você precisa entender o porquê que essa pessoa está com... Exatamente. É o que a gente fala de pirona para febre. Verdade. Você mascara ali alguma coisa, faz um paliativo. Justamente. E não investiga a causa, né? E você gosta do que você faz? Graças a Deus. Eu sou apaixonado pela terapia manual. Eu gosto muito. Esse fato de a pessoa não chegar conseguindo praticar um esporte e sair praticando um esporte é um negócio incrível. Esses dias a gente passou uma experiência muito legal na academia. Também tem esse projeto da fisioterapia dentro das academias e uma atleta de fisiculturismo master passou por um processo muito grave, assim, numa lesão no joelho grave, enfim, e já é uma atleta master, né? Tem 50 anos, então a gente sabe que os processos de recuperação são um pouco mais lentos, a gente não tem certeza se vai conseguir entregar essa atleta para o esporte. E aí na quarta-feira foi o dia da alta dela, depois de 6 meses de reabilitação, de um trabalho intenso, ela teve alta. E assim, curiosamente, né, quando acabou a sessão, ela olhou para mim assim e falou, eu não acredito que eu vou voltar a competir. Eu falei, mas por que você não acredita que vai voltar a competir? Porque todo mundo falava que eu não ia dar conta. Eu falei, não, mas você vai voltar a competir. Então, assim, esse momento que você fala para a pessoa, você vai voltar, você tem condições de voltar. Eu acho que o dinheiro não paga isso aí. Parece aquela frase feita, o dinheiro não paga. Lógico, ninguém vive de amor, né? A gente precisa E eu acho aí. que o fisioterapeuta, vocês passam muito por isso, né? Seja na parte esportiva, sim, ou na UTI. Na UTI, então, né? Quando você tem a oportunidade de se comunicar ali com o paciente, levar essa fé, a esperança, a possibilidade de um amanhecer novo, também é uma missão do profissional, né? Com certeza. O amor é conduta, né? Eu falo que o amor é a conduta. O amor é a conduta. O amor é a conduta e a fé é cientificamente comprovada. É isso mesmo. Então, faz total sentido. Tanto é que uma das medidas para a gente combater o delírio que acontece mesmo na UTI é ter um familiar ali.
com o paciente. Uma pessoa que te conhece, uma pessoa que vai estar ali. E é muito legal essa questão do colega falar sobre o retorno. Eu fico o tempo inteiro fazendo um paralelo, né? Tipo, o meu atleta vai voltar a competir e às vezes o atleta, a competição, o esporte é o que move toda a vida dele. E eu passo por situações semelhantes. No meu caso é um pouco, não vou colocar mais simples, porque é complexo para o paciente. Às vezes o paciente ele só quer se vestir sozinho, tomar um banho sozinho, pentear o próprio cabelo. Então a gente dentro da UTI a gente trabalha com essa questão, funcionalidade. Eu preciso que ele consiga fazer as coisas dele sozinho. Eu preciso que ele coma sozinho. Então, a gente trabalha voltado para isso. E muitas vezes a gente pega o paciente, atende e cuida dele na UTI, às vezes internações longas. E esse paciente, em algum momento, ele vai chegar para o Diogo. A nossa meta é, de repente, mandar ele para um atendimento ambulatorial. Um atendimento mais personalizado ali, né, para que ele volte a desenvolver atividades mais complexas. Mas do jeito que ele precisa devolver um atleta para a sua função, eu preciso devolver o paciente para as funções simples. Comer, Agora, banhar, andar. Eu costumo dizer que se você estiver ingrato, se você estiver enxergando a vida de forma acinzentada, sem cores, troca uma ideia com o fisioterapeuta. Não é? Principalmente que trabalha na UTI. Principalmente da UTI, né? Porque quantas situações tão simples, né, que a gente passa na vida, por exemplo, pentear o cabelo, como você falou, poder comer, e às vezes a gente não valoriza, né, Diogo? Às vezes a gente está vivendo ali com as nossas funcionalidades básicas em perfeita situação, em perfeito estado, e a gente não valoriza, porque a gente não consegue enxergar que talvez poderia ser diferente, né? Sim. E só o fato de acordar e respirar e poder comer, sentir o sabor dos alimentos, né? Poder pentear o cabelo, poder se arrumar, poder fazer as coisas mais básicas já é um motivo imenso de se agradecer. Eu costumo falar que antes de ser muito feliz entregando isso, eu sou muito feliz com a oportunidade que eu tive de entender isso na minha vida. Então, a fisioterapia, além dela mudar a vida das pessoas através do meu trabalho, ela mudou a minha vida. Então, hoje eu sou outra pessoa. Quando nós temos algo em abundância, é normal que a gente entre num estado automático. E quando você, de repente, vê aquilo escasso, você começa a prestar atenção. Tenho certeza que você já presenciou pacientes que choram no banheiro, tomando um banho, tomando uma chuveirada, depois de, 2 meses acamado, tomando um banho no leito. Deus. Então, é muito comum. Então, hoje, eu sou um ser humano diferente. Quando você vai tomar banho, depois de uma situação dessa, você se sente bem? Com certeza. Quando eu acordo, todos os dias, Deus, obrigada pela oportunidade de acordar na minha cama, olhando o sol da minha janela. Porque a maioria das UTIs ainda não tem luz natural. Então, quando a gente quer manejar o delírio, por exemplo, a gente deixa as luzes acesas, luzes artificiais acesas durante o dia, e à noite a gente apaga, para que o cérebro não confunda. Entenda o que é dia e o que é noite. Mas não tem luz natural, tem vitamina D. Então, você levantar, você tomar seu banho, você ter a sua privacidade, você fazer a sua própria comida, você caminhar, são coisas que o tempo inteiro a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente fala, cara, que bacana. Você poder jogar um futebol, você poder competir, você poder viajar, você poder subir o Everest. Então, o tempo inteiro a gente fica, poxa, que legal. Porque tem pessoas que não conseguem. E as pessoas que têm essa oportunidade de viver de forma plena e saudável, não valorizam isso. E o que a gente poderia fazer para fazer com que essas pessoas enxergassem essa oportunidade de vida? Dar uma volta na UTI, né? Passar uma tarde na UTI. Eu acho que se relacionar um pouco mais com pessoas que vivem esse ambiente. Sim. Entender o lado do outro, né? Todas as vezes que a gente sai, por exemplo, em várias situações eu tenho a oportunidade de falar sobre isso. Né? Tipo assim, posso te dar a palavra da UTI? Então, em várias situações a gente tem a oportunidade de falar sobre isso com os meus amigos, com a minha família, de mostrar, de sinalizar, de ilustrar as dádivas que temos todos os dias, né? Os presentes que temos todos os dias. Agora, além dessas experiências marcantes que
traz a parte da gratidão positiva. Tem muitas experiências loucas na UTI, não tem não? Umas experiências mais fortes, sinistras, que você já viveu? Conta pra gente. Tem, sempre tem. Você fala experiências Sobrenaturais. talvez inexplicáveis? Isso. Talvez inexplicáveis. Tem, acontece bastante. É importante a gente sempre falar que existe o delírio. A gente fala que 40% dos pacientes internados em terapia intensiva, eles podem cursar com delírio. 40%, só de tu entrar para a UTI. Quando esse paciente é submetido à ventilação mecânica, quando ele é entubado, quando ele respira por aparelhos, esse número pode subir para 80%. Então, a gente o tempo inteiro trabalha, estuda e pesquisa para manejar o delírio. E quando a gente fala de delírio, o que seria o delírio? O que é um paciente entrar em delírio? É o paciente, como que eu posso explicar? Sair da sua realidade. Sair da sua realidade, ele vê coisas, ele se vê em situações que não são reais. Inclusive, quando esse paciente, a gente conta para ele, olha, se você esteve em delírio, ele não acredita, ele não lembra. Então, isso é muito comum pelo ambiente estressante, pela situação que esse paciente vive. Mas existem situações espirituais, isso aí não há o que negar. Eu já ouvi muitos relatos de pacientes nossos na UTI em que eles vivem isso. Inclusive, depois que nós tivemos um corte no seu podcast que viralizou, eu tive uma pessoa entrou em contato comigo para ela me contando que ela escreveu um livro enquanto ela estava internada na unidade de terapia intensiva, porque ela dizia que Deus conversava com ela pela cortina. Caramba. Deus escrevia na cortina. Então, ela ficou um tempo internada, relatando sobre como Deus falava com ela através da cortina. E eu não sei se você recebeu feedbacks, mas eu tive vários. Muitos comentários. De pessoas que falaram assim, eu vivi isso, meu pai viveu isso, eu já passei por uma situação assim, realmente. Então, várias pessoas vêm com essas histórias. Qual foi a mais marcante para você? Nossa, são tantas histórias assim. E eu já... De pessoas que vêm, parentes mesmo, falecidos, que vão até elas. Já tive esse tipo de história. Meu pai esteve aqui essa noite. Minha irmã esteve aqui essa noite. E às vezes a gente fala assim, mas será que você deve ter sonhado? E a pessoa fala, não. Fulano estava materializado, dizendo que não era o momento. Caramba. Materializado. E a pessoa, você vê que a pessoa não era um momento de delírio. Porque a gente consegue perceber quando o paciente está delirando. É uma pessoa lúcida, consciente, orientada, falando, não, fulano se materializou aqui e conversou comigo. Então isso acontece. Caramba, e você já passou por alguma experiência? Eu tive algumas. Eu lembro de uma na residência de cardiologia, né, os pacientes às vezes cursavam com alguma disfunção e aí precisavam de hemodiálise. Eu lembro de um paciente que ficou assim grave, ficou na hemodiálise muito tempo, né? E aí fica a máquina, né, de hemodiálise e o técnico fica sentado do lado se der alguma intercorrência na máquina, enfim. E eu lembro de um paciente que ficou muito tempo na UTI e quando ele acordou, ele ficou mais um tempo e ele falava, nossa, mas por que vocês trocaram a roupa? Porque a gente usa aquela roupa privativa, né, do hospital. E aí eu perguntei para ele, mas que roupa? Porque ficava todo mundo de branco, tá todo mundo de azul. Eu falei, não, mas a gente sempre usa. Não, inclusive a moça que ficava do meu lado aqui, ela sempre estava de branco, inclusive gente boa. Né? Eu via que os médicos vinham de branco, né? Os outros profissionais vinham de branco. Ele não falou o técnico, o enfermeiro, o físico, ele falou os outros profissionais vinham de branco. E normalmente, paciente grave, realmente a equipe faz uma reunião ali na frente, né? Beira-leito, né? Que a gente fala para discutir condutas, como é que vai ser aquilo ali. E esse paciente estava entubado, sedado, em coma, obviamente. E antes dele sair do tubo, antes da gente estubar, já tinha acabado a hemodiálise, ou seja, então ele não ficou acordado durante a hemodiálise. Todo o tempo que ele fez hemodiálise, ele estava sedado, estava em coma. Caramba. E quando ele acordou, ele falou, aquela moça de branco aqui, vocês de branco. Eu falei, gente, mas como será? Como explicar pode, né? Isso aí, né? Então é meio... Você me contou uma vez também da Dona Vera. da Dona Vera. Olha famoso essa história, caso da né? Dona Vera. Eu falei pro Vitão na consulta que ele era a quarta pessoa que sabia disso aí, que ninguém, agora acho que algumas pessoas Pode vão revelar? ficar, tem muitos anos isso aí, já tem anos.
Eu dava plantão no hospital aqui em Brasília, e aí tinha uma senhora que estava internada, né, no leito, e era uma senhora que estava consciente, né, foi para uma infecção, como já tinha várias comorbidades, acabaram decidindo deixar na UTI para ter mais tempo. Só que ela foi ficando muito tempo lá, e eu sempre passava e conversava, né, com ela, eu cumprimentava, como é que a senhora está, já pegando um pouquinho dessa coisa que eu queria, conversar com os pacientes, então ia lá, tal. Sempre passava ali. Passava, conversava, e eu dava plantão de madrugada, né, nessa ocasião, era de 7 da noite às 7 da manhã, ficava a madrugada inteira no hospital. E aí, em determinado plantão, a correria danada, parada de um lado, aí aquela paciente lá na UTI, no pronto-socorro, precisando de emergência, então a gente da UTI desce para ajudar a entubar alguma coisa, algum manejo ventilatório mais rápido, para conseguir subir para a UTI, para estabilizar. E aí, então, foi um plantão do caos, que a gente fala, né, dando tudo errado e aquela coisa. E eu lembro que eu passei pelo leito dessa paciente, só cumprimentei e falei, como é que a senhora está hoje? Está corrido? Não dá? Não, meu filho, pode ir que eu já vou descansar. Aí, beleza, passou, beleza. Aí, assim, a gente passa, quando termina o plantão, você faz o que a gente chama de passagem de plantão. Você conta pro seu colega como que foi o plantão. Você passou pelo leito dela? Passei pelo leito dela, cumprimentei, ela me falou, meu filho, pode ir que eu vou descansar. Né? E aí, tudo bem, tava corrido mesmo. Eu fiquei até na época um pouco assim, falei, nem consegui dar atenção lá, conversar um pouquinho com ela. Enfim, e aí passando o plantão, aí essas intercorrências foram ali 10, 11 para meia-noite, começou com aquele caos, aí depois já começou mais na madrugada, então foi um plantão que eu não consegui dormir. Normalmente a gente faz um repouso, né? Depois que passou a rotina, você vai, descansa um pouco até chegar outro colega para te render, caso não tenha nenhuma intercorrência. Enfim, e aí foi um plantão que eu quase não descansei, não fiz nada, e também vinha muito cansado de outros plantões. Quando eu fui passar o plantão pro colega, você vai falando, paciente do leito 1, teve isso, leito tal, vai isso. Vai passando o que teve, né? E aí, quando chegou no leito dessa paciente, eu falei, e aí, dona Vera, vou falar só o primeiro nome, não tem problema. Dona Vera tá bem, como sempre, tá tudo certo. Aí o colega olhou pra mim, quem tá bem? Aí eu, dona Vera, tá lá, tá tudo certo. Aí o leito 4, ele, não, peraí, Diogo. Dona Vera faleceu no plantão passado. Eu falei, bicho, tá maluco? Dona Vera faleceu no plantão passado, eu cumprimentei, ela tá bem, não consegui entrar, porque foi, né, igual a Scarlett falou, tem vezes que tem paciente, você não vai fazer um atendimento, porque o caos está instalado, você dá atenção para quem está com risco iminente de morte. Então, às vezes, o paciente fica, né, sem esse atendimento, igual a gente sempre faz. Caramba. E aí eu falei para o colega, ele, não, a dona Vera faleceu no plantão passado. Eu falei, tá maluco, até fui mais ríspido com o colega, eu falei, pô, como é que é? Tá de sacanagem comigo? Ele, não, vamos lá na evolução. A evolução apareceu lá, paciente veio óbito. Eu falei, aí eu não consegui mais passar o plantão. Eu falei, cara, então, tá escrito aí a evolução, eu preciso ir embora, porque realmente... Impactante, hein? Meu Deus. Aí nesse caso não tem delírio, né? Não é o paciente, foi ele que teve a experiência. Nossa! É um negócio assim que... Eu nunca tinha aberto isso pra ninguém, que eu sempre falava, se eu falar isso pra alguém, o que vão falar? Eu falo, pronto, tá louco. Naquela época eu trabalhava em tantos hospitais, igual eu te falei, como eu tive filho muito cedo, então eu fazia a residência de manhã no hospital, trabalhava uma outra tarde e no outra à noite. Então, porque à noite a gente faz a escala, né? Na época, acho que eram 12 por 72, era um negócio assim. Então, caía várias vezes, né, de eu sair do hospital de madrugada e já ir para o hospital de manhã. E aí ficava, tinha aula, aí ficava. Esse cara deve saber muito bem disso. Trabalha pouco, né? Trabalha só um pouquinho, 18, 20 horas, às vezes não ia em casa, enfim. E aí eu falei, não, será que aconteceu naquilo ali? Na época, eu entendi isso como uma estafa mental. Falei, não, eu preciso... eu já estava querendo sair um pouquinho da UTI. Falei, será que é isso que eu quero? Essa correria? Como é que vai ser daqui 30 anos? Como é que eu vou... Será que eu vou conseguir acompanhar minha família, ver meus filhos crescendo? O que vai ser nessa loucura? A gente tem um prazo, né? Dentro da UTI a gente tem um prazo. Aí nessa época eu fiquei muito voltado para a questão do cansaço, do meu cansaço. Aí depois eu falei, será que foi só o cansaço? O que aconteceu aquele dia? Cara, que experiência, hein? E como é que vocês cuidam da saúde mental de vocês, gente? Eu cuido pedalando. Hoje meu esporte... Eu fui atleta de futebol, né, muitos anos, de handebol, mas me encontrei no ciclismo justamente vocês estavam comentando a questão da moto, né, de sair, de conseguir contemplar, enfim, isso. Hoje eu só ando de bicicleta na trilha, até porque é um combinado com a minha mãe e com a minha esposa. Se eu andar no asfalto, elas falam 2 dias na minha cabeça por conta do risco. O risco então eu também acho que não vale. Então não tem uma cultura de respeito. Não, né? Zero, nem em Brasília não tem isso aí. Então eu só ando no asfalto, na trilha. Então hoje minha válvula de escape realmente é o pedal, às vezes...
no meio do dia, eu falo para a secretária, falo, ó, fecha um pouquinho a agenda aí, porque eu não estou, às vezes, emocionalmente bem para atender um paciente. Então, eu prefiro, às vezes, desmarcar aquele atendimento, porque eu sei que eu não vou conseguir entregar o máximo para aquele paciente. Terapia manual tem muito essa questão de energia, de passar, de estar bem, para conseguir, né, passar o bem para o seu paciente. Então, a minha válvula de escape hoje é a bicicleta. Tem pelo menos 3 vezes na semana eu saio para dar uma volta, vou para o meio do mato, cachoeira, essas coisas. Isso te gera energia, né? Demais, demais. Porque saúde mental é escolher o que você pode fazer para gerar energia positiva. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes fazer higiene mental. Justamente, às vezes você chega num pedal de 60, 70 quilômetros, você está com as pernas cansadas, enfim, mas você não está cansado. É engraçado isso aí, né? Você não consegue entender. E essa questão realmente de você conseguir descarregar um pouquinho e ficar bem, ter essa válvula de escape, né? E descansar a mente. Acho que é um grande problema que a gente tem hoje, que as pessoas acham que dormir descansa a mente. Não é simplesmente. A estafa física, a estafa mental, né, não se resolve simplesmente, vou dormir 10 horas seguidas e vou acordar. Não, às vezes você dorme 5 horas e descansa mais do que uma pessoa que dormiu 10, 12 horas. Então, é preciso entender que a gente tem que descarregar um pouquinho, né, essas energias, esse acúmulo, que querendo ou não, a gente lida com o problema dos outros o dia inteiro. Acho que todo mundo tem isso, né? Lidar com o problema dos outros o dia inteiro. Só que na fisioterapia, seja na UTI, seja no consultório, a gente tem que resolver. E a gente tem um prazo curto para resolver. A pessoa não quer ficar, a pessoa não quer fazer 10 sessões. A pessoa tá na UTI, ela não tem 10 dias para você levar ela, né, de volta, se trazer de volta. Então isso é uma pressão que é muito grande, são todos os dias. Você tem que ir e você não tem, eu acho, a gente não tem o direito de dar 50% no trabalho. A gente tem que estar com 100% para o nosso paciente, porque aquela pessoa, querendo ou não, ela confia, né, a vida pra gente. No seu caso, por exemplo, levou seu filho para eu tratar. Tem pacientes que levam o filho para eu tratar. Então, cara, eu sou pai, então eu entendo a responsabilidade que é você entregar seu filho para fazer um tratamento. Então, isso é uma carga que é muito alta que a gente tem que carregar. E se não tiver esse momento realmente para você distrair um pouco, você mudar totalmente o foco do que você está fazendo, ir para o meio do mato, dar um pedal, pegar a moto, dar uma volta, né? Aí a gente vê a quantidade de profissionais da saúde que estão completamente doentes do ponto de vista emocional, mas não entendem isso aí. Tanto de afastamento que tem na secretaria, né, da parte psicológica, né, em várias outras profissões também existem isso aí, porque as pessoas estão simplesmente trabalhando, aí chega final de semana, usa de repente uma válvula de escape que vai prejudicar seu corpo, e aí você volta para segunda e vai terça, quarta, e aí quando vê final de semana de novo, e o pessoal cada vez mais inflamando, e cada vez mais você vê o pessoal comentando que falou, nossa, o final de semana passa tão rápido, né? Parece que não chegou na sexta-noite para a segunda de manhã, é tão rápido. O que está acontecendo? Então falta muito isso hoje. E o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Como eu saí de casa muito cedo, eu tinha uns 17 anos, eu estava muito longe da minha rede de apoio, eu sempre pensei assim, o que eu preciso fazer para não ficar doente? O que está ao meu alcance? Então eu sempre me preocupei com atividade física, a alimentação e saúde mental, né? O que eu precisava fazer, essa questão de lazer. Então, quem me acompanha, inclusive, sabe, eu sempre fui uma pessoa que me preocupei muito com isso. Atividade física, uma alimentação adequada e fazer coisas que eu gosto de fazer. Por que eu falo isso? Por que eu falo que isso tem que ser colocado no planner? Porque é muito comum um profissional da saúde se culpar num momento de descanso. Ele se culpa. Poxa, eu devia estar produzindo. No repouso ali Não, se você está na sua casa, você vai assistir uma série. Exatamente. Eu devia estar ali no artigo. Eu devia estar produzindo. Eu devia estar estudando. Então, você se culpa. Ixi, eu vivo isso. Você se culpa, né? Nossa, eu devia estar produzindo alguma coisa. É muito difícil você conhecer uma pessoa workaholic, sem romantizar o excesso de trabalho, que consegue parar e ficar fazendo... Hoje eu vou fazer nada. Teve uma época que eu tive que colocar na minha agenda, de tal hora a tal hora, assistir uma série, descansar, não fazer nada. Então, hoje, eu faço coisas que eu gosto. Eu reduzi minha carga horária. Né? Quando a gente fala que um profissional que trabalha dentro da UTI ele tem prazo de validade, chega um momento que você tem que procurar outras formas de lidar para que você consiga reduzir sua carga horária.
Porque além dessa questão do profissional não conseguir se cuidar, poxa, passou tão rápido o final de semana, a gente ainda tem aí uma busca constante por dopamina. Que bom que você consegue dopamina no seu pedal. Que bom que eu consigo dopamina na atividade física, lendo um livro, estando com as pessoas que eu gosto. Mas isso... Tem um livro que a última vez a gente indicou uns livros aqui, fez bastante sucesso. Boa. A gente indicou O Poder do Poder Subconsciente. do Subconsciente. E um de cuidados paliativos, que eu li, inclusive, outros muito bons. O livro que eu vou indicar hoje chama Nação Dopamina. Ah, é? Muito bom. Fala sobre essa busca desenfreada Dopamina. por bem-estar. Por bem-estar. Conta a história de Tem várias situações, é uma psiquiatra. Inclusive, ela fala a história de um empresário muito ocupado que começou a viciar em cocaína. E quando a esposa falou, querido, ou sua dependência química ou seu casamento. Não, quero meu casamento. E aí ele falou, e agora? E aí vem toda aquela bad, né, que você mascara. E ele descobriu que o banho de contraste libera dopamina. Você tomar um banho gelado de manhã. Você libera dopamina por várias horas. E aí ele começou tomando um banho de contraste, um banho gelado. E aquilo ali já... e aí? Vou tomar de manhã e de noite. Chegou um período, ele foi assim... Isso está no livro? Isso está no livro. Caramba. O cérebro dele ia se acostumando com aquilo, ele queria mais. Nação Dopamina? Nação Dopamina. Chegou um momento que o cara tinha um freezer com gelo e ele entrava dentro do freezer com gelo. E aí ele descobriu que se ele ficar parado, a água esquenta. E aí ele botava um turbilhão ainda. Então, a gente vive numa era... Que sensacional. Com essa Acho busca... que eu vou fazer isso. Meu Deus do céu. Com essa busca o tempo... e sem falar nas pessoas que se tornam viciadas. Quem é que faz isso no digital? É o Érico Rocha, né? Érico Joel. Rocha, Joel J. Eu já vi também o Paulo Vieira entre... libera dopamina. É. E aí, além disso, a gente tem uma busca... incansável por a questão da dopamina, as pessoas começaram a se tornar viciadas em opioide. O que é opioide? Opioide é um remédio, é uma droga para dor, só que aquilo ali libera bem-estar. E as pessoas começaram a tomar opioide de forma assim, recreativa. Caramba. E olha que doido isso, porque o nosso sistema límbico é uma balança. A gente sabe economia brasileira, mexer com dinheiro. A gente tem a economia límbica. E é uma balança ali. Então, quando você tem uma sensação de bem-estar muito grande, você inclina aquela balança. Só que aquilo vai descer. E aí você entra num estado, numa fase aguda de depressão. E aí você quer mais. Então, a gente vive essa era. Brilhante o livro. Você vai gostar. Sensacional. Então, com certeza a Regina, dessa vez, colocou na descrição desse vídeo aqui embaixo o link para você já comprar o livro pela Amazon, tá? Você vai usar o código... Brincadeira. Não tá nesse nível ainda não, né, Regina? Muito Legal, bem, muito bom. Essa parte que você comentou, dessa culpa que a gente tem de ter esse descanso, tem mais ou menos uns 2 anos que eu não atendo mais na sexta tarde, justamente para ter esse momento de pedalar, de sair para academia. Nos 6 primeiros meses, eu tinha uma culpa que você não imagina. Eu estava no meio do mato pedalando e olhando o relógio 3 horas da tarde, falando, gente, eu podia estar atendendo o paciente das 3, 4, 5, 6. Será que esse paciente está com dor? Será que não está? Será que eu estou fazendo? O que as pessoas estão pensando? Isso, o que as tá... pessoas estão pensando? O cara está pedalando Aí sexta eu quero tarde. indicar outro livro que você me lembrou agora, chamado O Ócio Criativo. Legal. Na descrição, O Ócio Criativo. Esse livro, Diogo, implodiu a minha cabeça quando eu estava passando por um dos períodos de maior culpa que eu passei no empreendedorismo, né? Porque eu era o workaholic para produção operacional. E veja, o livro nos ensina que o ócio ele tem um poder de te levar para a criatividade tão grande, ele é tão poderoso, que naquele momento ali você pode produzir de forma criativa. Você pode pensar, você pode criar estratégias. E é nesse ambiente da criação que você consegue extrair para manifestar no ambiente da execução, né? Ou seja, foi o que você falou, você está ali no pedal, você se energiza, depois você vai tocar no teu paciente, você passa aquela energia
positiva, porque você extraiu, ou você teve uma ideia de um negócio, você teve uma ideia de uma redução de custos, você teve uma ideia. E quando eu li esse livro, eu falei assim, aí eu comecei a me cobrar algumas coisas, né? Então eu trabalhava muito, era 13, 14 horas por dia. E aí quando eu li esse livro, eu falei assim, cara, toda quarta-feira agora, que era o meu dia mais punk, toda quarta-feira agora, à tarde, vou pegar minha lancha, vou pro meio do lago e vou fazer o meu momento do ócio criativo. Eu pegava a lancha, ia pro meio do lago aqui em Brasília, colocava os dois pés na água fria, gelada e ficava lá. E o pau estourando aqui. E eu lá. E, cara, quantos insights, quantas estratégias, os nossos maiores produtos, serviços nasceram no meu ócio criativo. Olha isso. Então é fantástico isso. Incrível. Às vezes, pedalando também, você pensa, pô, dá um estalo, você fala, cara, a dor do paciente pode ser isso. Eu não olhei isso aqui. Fala, esqueci. Às vezes até me culpava. Nossa, esqueci de perguntar isso aqui na avaliação, e na outra sessão eu perguntava. Mas é bacana isso aí, né? Quando você faz a transição, realmente, hoje eu saio para pedalar sexta-feira à tarde e tá tudo certo. Mas no começo era bem difícil, né? Era difícil mesmo. Se eu ia, eu pedalo com outros 2 colegas, 2, 3 colegas, e eles me falavam, às vezes, cara, o que foi que você tá no pedal? E tem uma hora que a gente tá girando, você não abriu a boca. E eu falava, cara, tô com um sentimento de culpa aqui de estar pedalando aqui, todo mundo sabe conta para pagar, aquelas coisas, eu tô aqui pedalando, isso aqui. Aí depois eu fui entendendo que se eu não fizer isso aí, aí eu começo a comprometer os pacientes, né? Porque eu não vou com uma energia boa. Não que eu não trabalho, hoje eu atendo de 7 da manhã às 8, 9 da noite, dependendo. Então, de segunda a quinta, isso aí, né? E sexta-feira, a manhã toda. Então, mas como é legal você conseguir entender que quando você está bem, você consegue, né, fazer um atendimento melhor. A história do avião, não adianta, o avião está despressurizando, você quer colocar a máscara em todo mundo. Você não coloca a sua, você vai ser o primeiro a morrer, não ajuda mais ninguém, né? Então, quando eu comecei a entender essa história do avião, eu falei, não, preciso colocar a minha máscara. Hoje, a musculação que eu faço todos os dias e o pedal que eu faço, né, com os colegas, é realmente a minha máscara. É a hora que eu consigo, né, fazer uma hiperoxigenação, vamos chamar assim, para na segunda-feira, quando eu retomo os atendimentos, estar bem e conseguir suportar essa pressão que a gente colocou. É extremamente necessário fazer isso aí. Claro que cada pessoa vai ter um tempo, às vezes uma tarde, um dia, sei lá, enfim, mas é importante que a gente faça isso, entender que você não precisa ter essa culpa de estar descansando. Ora, afinal de contas, a gente, né, apesar de não parecer, profissional de saúde também é ser humano, né? Então a gente tem que ter esse descanso, tem que ter essa válvula de escape. E como não levar para si ou para a família os problemas dos pacientes, aquela energia, aquela situação, o paciente que veio a óbito, como vocês fazem isso? Eu acho que é você estando bem consigo mesmo. Primeiro que você é clichê, né? Você entrega o que você tem. Isso é muito verdade. Então, hoje, quando eu falo assim, muito no Instagram, cuidando bem de mim para cuidar melhor de quem precisa. Isso é muito verdade. Então, você tem que autoconhecer-se muito bem. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas se conhecem muito pouco, né? Então, você tem que autoconhecer-se muito bem. Quando você tem uma rotina alinhada, uma rotina justa com você mesmo. Igual quando a gente pratica atividade física. Até porque não é congruente um fisioterapeuta do esporte, por exemplo, não praticar atividade física, né? Então, com certeza. Como é que eu sou fisioterapeuta e eu não consumo meu próprio produto? Isso não é congruente. Isso não faz muito sentido. Então, quando você é bem alinhado com você mesmo, alinhado com seus princípios, seus propósitos, você se cuida, você escolhe muito bem os alimentos, porque o profissional da área da saúde, principalmente da UTI, acaba escolhendo alimentos muito ruins, porque são rápidos, são práticos, é um fast food, é um iFood. Então, isso acaba gerando uma inflamação muito grande. Isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem um pouco mais depressivas e tal. Quando você se conhece muito bem, pratica atividade física, tem o seu ritual, é muito difícil você internalizar as coisas. Eu sempre falo assim, olha, para os alunos, entrega o seu melhor. Quando seu plantão acabar, vai chegar um colega tão competente quanto, e aí você vai passar o bastão. Exato. Aí você vai passar o bastão. Aí você vai para sua casa, cuida da sua saúde mental, cuida de você, senão você não vai conseguir trabalhar. Chega um momento que isso vai impactar na vida do paciente. E aí? E o que você vai entregar? E é muito complexo isso, né? Porque a gente tem que, ao mesmo tempo,
Você tem que se importar verdadeiramente com o problema daquela pessoa. Você precisa se importar. Na terapia manual, em qualquer área. Você tem que se importar com aquela dor que o cara tem. É do paciente essa dor? Sim, mas você tem que ter essa total entrega de não querer falar, eu vou resolver essa dor, vou ajudar essa pessoa. Só que você tem que entender o seguinte, a hora que o paciente vai embora ou você vai para sua casa, são coisas que você precisa separar. Então, acho que o fato de você ter a certeza de que entrega 100% no seu trabalho, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz o máximo. Acho que isso aí traz aquele conforto. Na hora que passa a chave na clínica para ir embora, fala, pronto. As pessoas perguntam muito isso também, desculpa te atrapalhar, quando o paciente morre. Sim. E aí? E quando seu paciente morre? Quando você está ali, você está lutando por uma vida e seu paciente morre. Como é que você se sente? É sempre muito ruim perder um paciente. Tem uma sensação de frustração, de impotência, de não Sim, conseguir. Isso sempre acontece. Mas aí você pensa assim, ó, eu fiz tudo o que eu, enquanto profissional, poderia ter feito nessa situação. Nós fizemos tudo o que poderíamos ter feito nessa situação. E isso te gera uma tranquilidade. Agora, se você não tem esse comprometimento com o seu trabalho, e você sabe, no fundo, o profissional ele sabe que ele foi meia boca. Isso deve... Gera culpa, né? Eu vou peso, supor. né? Eu vou supor porque eu não tenho sentimento, graças a Deus. Isso deve, poxa... E se eu tivesse tentado um pouquinho mais aqui? Se eu tivesse entregado isso aqui? Será que teria mudado o desfecho? E aí vai acumulando, aquilo vai pesando, né? É que é um pré-requisito para ser profissional de saúde, você tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, você tem que fazer outra coisa. Agora, eu tenho um ritual que eu aprendi, porque eu não sou profissional da UTI, mas a gente recebe muita carga, né, negativa na parte empresarial. E aí uma vez a minha terapeuta me deu uma dica muito sensacional há 7, 8 anos atrás. E ela falou assim, Vitor, ó, faz o seguinte, toda vez que você chegar em casa à noite, antes de entrar em casa, tem algum objeto, uma árvore, alguma coisa? Eu falei assim, na época tinha uma árvore específica. Eu falei, tem árvore e tal. Eu falei, então você vai chegar para a árvore, vai pegar nela com as 2 mãos e vai descarregar ali. Ali você vai falar assim, eu deixo aqui. Aí você vai falar os principais problemas que você resolveu. Aí eu, cara, será que isso vai funcionar? Tá bom. Aí comecei a fazer isso. Meu irmão, entrava para dentro de casa ali, acabou. Os problemas ficaram na árvore. E aí, com o passar do tempo, isso se tornou automático. Então, toda vez que eu chego em casa, os problemas já ficam... Na verdade, quando eu saio da Med Mais, os problemas ficam na Med Mais, né? Isso é autoconhecer-se. E as pessoas não se conhecem. Isso é você se entender. E eu acho que o grande problema é esse. As pessoas, elas não se conhecem. E elas entram no modo automático, assim, cara. Que eu sempre falo, se você não separar um tempo para cuidar da sua saúde, você vai obrigatoriamente ter que ter um tempo para cuidar da sua doença. Com certeza. O papo tá bom, mas já foi mais de 1 hora aqui. Nossa, já? Já. Foi rápido. Vou. Muito bom receber vocês. Eu queria que vocês me ajudassem com uma dica, cada um de vocês, para os nossos ouvintes ou telespectadores, né? Tem que falar ouvintes, que tem a galera do Spotify, né? Você que está nos assistindo e ainda não nos encontrou no Spotify, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Você poderia estar pedalando, como o Diogo aqui, ouvindo podcast, ou poderia estar tomando banho, ou ouvindo podcast, não sei. Eu acho que vale a pena você nos encontrar no Spotify. Nos dê uma dica de como contribuir com essa sociedade, expandindo a consciência, sua própria consciência e a consciência das pessoas. Eu acho que a melhor forma da gente expandir a consciência das pessoas é sendo um bom exemplo. É você ser, não parecer. Porque a gente vive numa época em que as pessoas mais parecem, né? Você ser de fato, sabe? E quando você é de fato, eu não sei se você é ativo nas redes sociais. Não muito. Você é mais low profile? O Vitor é bastante ativo, eu também. E quando você isso inspira. Mas isso inspira também. A gente inspira pessoas, inclusive, que fingem não nos ver. Mas isso inspira. Verdade. Isso inspira. Então, quando você é Diogo, você é um cara que você é alinhado com sua espiritualidade, porque a gente tem que acreditar em alguma coisa, gente, não tem como.
não acredita em nada. Você tem que acreditar em alguma coisa. Quando você é um cara que é alinhado com sua família, com sua saúde, você é um cara que, né, faz o bem, isso inspira. E as pessoas falam assim, poxa, que legal, quero ser como o Vitor, quero ser como o Diogo. Nossa, vou fazer assim, porque a Scarlett faz e ela se dá tão bem, quero fazer também. Então, eu acho que a melhor forma é você ser, verdadeiramente ser. Ser e não parecer. É. Muito bom. E você? Eu acho que a gente fazer o bem, minha esposa sempre fala isso pra mim, ó, faz o bem, vai voltar. Não que a gente deva viver esperando, mas assim, fazer o bem para as pessoas, acho que dividir conhecimento, eu foco muito nisso, em dividir com os colegas, falando, ó, tem uma forma de fazer um exercício que é melhor assim, tem um jeito de comer que é melhor assim, tem um jeito de se conectar que é melhor desse jeito. Então, acho que fazer o bem e dividir com as pessoas o que você aprendeu, o que te ensinaram, né? Afinal de contas, você sabe porque alguém te falou. Então, acho que compartilhar conhecimento em todas as áreas, eu acho que é o principal. Se a gente conseguir juntar isso aí, esses dois pontos, de sempre tentar fazer o bem para as pessoas, independente se é seu paciente, se é seu amigo, se é a pessoa que você encontrou na rua, e compartilhar o que você aprendeu, que faz com que sua vida seja melhor, né? Passar isso para as pessoas, eu acho que realmente, se a gente tivesse isso aí com um pouco mais de afinco em todo mundo, acho que seria muito mais fácil, né? Você ia começar a entender um pouquinho o lado da pessoa, a dor da pessoa, a falta de paciência daquela pessoa, o estresse daquela pessoa, tentar. Então, fazer o bem e compartilhar o que você aprendeu, o seu conhecimento em todas as áreas, eu acho que é o primeiro caminho para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade para seguir a vida e receber de volta, que certamente volta. Sempre volta. Devolve, né? Sempre volta. Muito bem. Com todas essas experiências e essas informações sobre UTI e tantos casos, né, de renascimento, posso chamar assim? Pode. Recomeços e renascimentos. A minha dica para você hoje é a seguinte: se você não sabe por onde começar, comece agradecendo. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe para onde ir, se você não sabe o que fazer para expandir sua consciência, atravessar seu Stargate e chegar na missão de sucesso que Deus lhe comissionou para fazer, comece agradecendo. Começa hoje. Aproveita que esse podcast está finalizou, faça o seu momento de gratidão. Escolha 3 motivos para agradecer todos os dias. Motivos simples, você vai encontrar. E com certeza sua vida já não será mais a mesma. Gratidão, pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Gratidão por terem contribuído com tanto conteúdo, tanta informação com o tempo de vocês. E eu espero revê-los na próxima, porque esse podcast vai estourar, vai explodir. Só que para explodir depende de você. Se você não nos segue, por favor, clique aqui no botão abaixo no nosso canal e nos siga. Curta esse vídeo e nos ajude também a levar um pouco mais da expansão de consciência para as pessoas que precisam ser acendidas, né? Obrigada, Vitor. Eu queria agradecer, Regina, Vitor, Stargate, mais uma vez estar aqui, né, contribuir com um pouquinho da minha história. E eu espero que todo mundo goste, a galera que está ouvindo no Spotify, a galera que está assistindo no YouTube. Esse projeto é um projeto que, com certeza, agrega muito na vida das pessoas. Isso baseado no que eu gravei com você e baseado nos outros, né? Que eu também te assisto. Legal, muito obrigado. Gratidão. Obrigado. Eu também queria agradecer demais pelo convite. Então, foi muito bacana. Agradecer toda a sua produção, muito legal. E vamos voltar mais vezes. Gostei. Muito bem. Interessante. Muito bem. Então, você que quer acompanhá-los nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo e provavelmente aqui no próprio vídeo já está aparecendo agora para você as informações das redes, né? E o Diogo tem uma clínica fantástica, né, Diogo? Qual o endereço eletrônico da clínica? Lá é Instagram? Arte Fisioterapia DF. Arte o meu Fisioterapia Diogo.Andrade. Eu não mexo muito no Instagram, mas sempre que mandam alguma coisa lá no direct, mando sempre, respondo lá. E meu telefone fica lá também, porque eu gosto de conversar com as pessoas. Pode me chamar, a gente conversa lá. Legal. Sensacional. E você, Scarlett? As pessoas normalmente me encontram no Instagram, né? Que é Scarlett Moraes. Sou bem ativa lá. E tô lá, compartilhando minha história, meu trabalho, minha rotina. Tô lá sendo, né? É isso aí. Sendo. Às 4, 5 da manhã, acordando. Isso, agora eu treino antes do plantão, né?
Acorda bem que você tem acordado também cedinho. Muito bom, maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Tenho acordado esse horário e tô lá influenciando a galera a ser melhor, né? Eu acho que essa é a nossa missão. Influenciar a ser melhor. É isso aí. Então, gratidão. Gratidão.